Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Arte da Vovó Jace. No vídeo de hoje, chegamos à quarta e última parte do nosso tutorial do bebê tubarão em crochê. Vamos confeccionar as barbatanas laterais e fazer os bordadinhos de acabamento, como as narinas, os cílios e também essa decoração de flores na cabeça, que dá um charme todo especial à nossa personagem. Se você está chegando agora, não se esqueça de assistir às partes anteriores. O link da playlist completa está na descrição do vídeo. E antes de começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e se quiser apoiar o meu trabalho, use os botões Valeu ou Hype, que ajudam muito o canal a crescer. Agora sim, vamos crochetar juntos. Iremos começar pela barbatana lateral direita, certo? E antes de marcarmos aqui no tubarão, eu vou fazer aqui um pequeno diagrama aqui no papel para vocês terem uma ideia de como nós vamos fazer. Nós vamos usar 4 carreiras para fazer essa barbatana lateral. Ela vai ficar alinhada com a barbatana dorsal. Então, primeiramente, na parte de baixo, nós vamos fazer 9 pontos. Então, 9 pontos. Aí, na mesma direção, na carreira de cima, vamos fazer aqui um ponto e outro ponto também na mesma direção. Aí, nós vamos caminhar aqui um ponto para cá e aqui nós vamos fazer 7 pontos. Aí, vamos andar um ponto para aqui. Vamos fazer um ponto e outro ponto para cá e vamos fazer outro ponto. Não tá assim muito certinho não, mas o desenho é esse aqui. Aqui ele fica um ponto à frente desse último ponto aqui. Esse fica um ponto à frente desse, esse aqui um ponto à frente, esse aqui um ponto atrás, tá? Então aqui é a barbatana direita. Então agora nós vamos marcar aqui, traçar esse diagrama aqui no lugar que nós vamos fazer. Nós vamos usar 4 carreiras aqui. Vamos usar essa carreirinha da barriga, 2, 3 e 4, certo? Então deixa eu só determinar aqui as carreiras. Usando a barbatana dorsal como nosso alinhamento, nós vamos ter aqui. Vamos marcar aqui 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, 9 pontos. Mas nós vamos usar aqui, nessa carreira, nessa segunda carreira, a nossa primeira carreira é aqui no branco. Então, eu vou marcar até aqui no branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aí, nessa segunda carreira, nós vamos andar um ponto para cá. Então, aqui é a primeira carreira, essa aqui é a primeira carreira, essa é a segunda carreira. Então, aqui é o nosso alinhamento, a gente vai marcar um ponto aqui. Eu vou usar os alfinetes de bolinha, porque fica mais fácil para visualizar, tá? Então, vou substituir aqui. Fica mais fácil. Então, aqui é a nossa primeira carreirinha. Marquei aqui um ponto. Esse ponto aqui, ele foi marcado na mesma direção aqui, no nosso último ponto da barbatana dorsal. Aí, na segunda carreira, esse pontinho aqui, ele fica um ponto à frente. Então, aqui é a primeira carreira, a segunda carreira é essa. Então, um pontinho à frente é aqui. Aí, na terceira carreira, esse ponto vai ficar na mesma direção desse aqui. Então, aqui, terceira carreira é essa, esse ponto vai ficar aqui, na direção desse. E aqui em cima,
Na quarta carreira, o ponto também vai ficar um ponto aqui à frente. Então, aqui, nós temos aqui uma fileirinha de pontos, outra fileirinha de pontos. Então, aqui, nessa fileirinha, aqui, na quarta carreira, 1, 2, 3, 4. Nós vamos marcar aqui. Então, aqui serão 7 pontos. Então, para a gente ter certeza aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu recontar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, é aqui. É porque aqui a gente tem uma diminuição aqui, e aí ficou um pouquinho complicado de achar esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É aqui. Isso. Então, aqui, na segunda carreira, nós vamos marcar na mesma direção. Na terceira carreira também, na mesma direção. E aí, na quarta carreira, nós vamos andar para cá. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou riscar com a canetinha para ficar bem determinado aqui o nosso desenho. Para vocês terem ideia. Então, a gente vai fazer daqui, essa canetinha, a tinta dela depois sai com o tempo. A gente pode usar essa pontinha daqui de trás para apagar, ou então a gente pode também usar o calor. Com o calor ela sai. Então, vou fazer aqui a marcação, que aí eu já posso ir tirando aqui esses alfinetes, tá? Aqui eu venho para cá. Aqui, em linha reta, aqui. Aí daqui eu vou passar para aqui. Daqui para aqui e daqui para aqui. Então, o nosso desenho é esse aqui, certo? Quando eu for fazer a do lado de lá, a gente marca do lado de lá, porque vai ter que inverter essa posição. Então, vou deixar esses alfinetinhos aqui e esse papel para cá, porque a gente vai usar ele de novo quando a gente for fazer o outro lado. Então, agora nós vamos começar. Então, começo dando uma laçada aqui no meu fio. Vou começar por aqui, nessa parte inferior, mais próximo da boca. Então, vou pegar aqui. Introduzo a agulha aqui e passo para cá. Então, vou levantar aqui, essa primeira carreira, eu vou levantar 20 pontos. Vou marcar aqui. E agora aqui em linha eu vou levantar mais 8 pontos, vai totalizar 9 pontos. Então, já fiz um aqui. Dois. Então, fiz aqui 9 pontos. Agora, em diagonal, vou pegar daqui para aqui. Vou fazer um ponto. E em diagonal, vou pegar daqui, ao invés de pegar aqui agora, eu vou pegar aqui, para aqui. Vou fazer mais um ponto. E agora aqui, em linha reta, eu vou fazer 7 pontos.
Agora precisamos fazer mais 2 pontos aqui. Nós vamos pegar aqui em diagonal daqui para aqui. Depois em linha reta daqui para aqui. Então aqui tem que ter 20 pontos. Esse fio aqui eu vou cortar, que eu vou deixar a pontinha aqui para dentro. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, 20 pontos. Então, a nossa primeira carreira foi levantarmos 20 pontos. E na segunda carreira serão 20 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui os meus 20 pontos baixos, vou pegar cada pontinho desse que eu levantei, vou fazer um ponto e ao final eu retorno. Fiz a carreira 2. E agora eu vou deixar aqui na tela para vocês as carreiras 3, 4, 5 e 6, que elas vão ser feitas da mesma forma, só mudamos a quantidade de pontos. Então, na carreira 3 serão 18 pontos baixos, uma diminuição, totalizando 19 pontos. Na carreira 4, 17 pontos baixos, uma diminuição, vamos ficar com 18 pontos. Na carreira 5, 16 pontos baixos, uma diminuição, igual a 17 pontos. Na carreira 6, 15 pontos baixos, uma diminuição igual a 16 pontos. Então, eu vou fazer aqui a carreira 3 e as carreiras 4, 5 e 6 eu vou fazer fora da câmera e vocês fazem aí, ok? Que ela não tem nenhuma peculiaridade, são feitas da mesma forma. Então, aqui serão 18 pontos baixos. Vou concluir aqui os meus 18 pontos baixos e ao final eu retorno. Fiz aqui 18 pontos baixos, agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Vou fazer as minhas carreiras 4, 5 e 6, conforme já falei para vocês, e ao final eu retorno. Pronto, concluí aqui as minhas carreiras. E na carreira 7, faremos uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição e mais 5 pontos baixos. Então, inicialmente é uma diminuição. Agora serão 7 pontos baixos, vou fazer aqui os meus e retorno. Fiz 7 pontos baixos, agora uma diminuição. E aqui agora, para completar, 5 pontos baixos. Vou fazer aqui e retorno ao final. Na carreira 8, faremos uma diminuição, 6 pontos baixos, mais uma diminuição e 4 pontos baixos no final, que ficará um total de 12 pontos. Na carreira anterior, ficou um total de 14 pontos. Então, inicialmente, uma diminuição. Agora, vou fazer aqui 6 pontos baixos e retorno. Fiz os 6 pontos baixos, agora vou fazer uma diminuição. E agora serão 4 pontos baixos. Agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui. Da mesma forma que nós fizemos aqui nessas outras barbatanas, o enchimento também não é para ficar gordinho. Pronto, agora na carreira 9, faremos uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos e mais uma diminuição. Ficará um total de 9 pontos nessa carreira. Vou fazer aqui junto com vocês. Uma diminuição. Quatro pontos baixos.
Outra diminuição. Dois pontos baixos. Mais uma diminuição. Na carreira 10 faremos uma diminuição, um ponto baixo e mais 3 diminuições. Então, aqui é uma diminuição. Um ponto baixo. 3 diminuições. Ficamos com um total de 5 pontos aqui nessa carreira. E agora nós vamos só ajustar aqui e fazer o arremate. Botar só um pinquinho de enchimento aqui, para não ficar amassando aqui essa ponta, antes de fazer o arremate. Então, aqui o arremate, vou pegar as 5 alcinhas aqui de fora. Introduzir aqui, dar um nozinho. E agora eu só preciso esconder aqui o fio. Pronto. Nossa barbatana lateral direita está pronta. E agora nós vamos fazer do lado esquerdo. Aí, para o lado esquerdo, eu vou fazer aqui o mesmo diagramazinho que fizemos para o lado direito. Então, aqui eu vou botar um D, que é do lado direito, e aqui, lado esquerdo. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que invertendo, a gente vai espelhar isso aqui. Então, aqui nós vamos fazer o mesmo desenho. Então, aqui são 9 pontos. Aí, aqui, um ponto à frente, um ponto para trás. Aí, esse ponto aqui fica na mesma direção desse aqui. E aqui, nós vamos fazer 7 pontos. Eu acabei não respeitando aqui as linhas, mas vocês entenderam aqui que nós vamos usar 4 linhas, certo? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou refazer aqui embaixo, tá? Então, aqui, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí, aqui nós vamos fazer um pontinho para frente e aqui um pontinho para trás. Agora, aqui em cima, a gente também vai
fazer um ponto aqui para frente, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também ele fica recuado aqui, certo? Então, é aquele mesmo desenho que nós fizemos para cá, só que do lado invertido. Então, aqui também a gente vai respeitar aqui a mesma marcação, aqui, certo? Então, nosso primeiro ponto, eu vou só marcar aqui na carreira branca. Então, aqui serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. Vamos olhando aqui o desenho. E agora aqui na mesma direção, um ponto nessa carreira de cá. Deixa eu contar pela rosa, porque a branca fica mais difícil da gente visualizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é aqui. Um aqui. E outro aqui. Aí, aqui a gente vai andar um ponto para cá. E vamos marcar 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, a gente vai andar para aqui. E aqui a gente vai um ponto para fora. Então, ou também usar aqui a canetinha para traçar aqui esse diagrama. Então, aqui vai ser em linha reta. Aí, aqui a gente vem para cá. Depois vem para aqui. Para aqui. Aí, vai em linha reta até cá. Aí, aqui em diagonal e aqui em linha reta. Certo? Na barbatana direita, nós começamos o trabalho por esse lado, mais perto da boca. Na barbatana esquerda, nós vamos começar aqui desse lado, mais perto da barbatana caudal. Então, vou fazer aqui uma laçada e vou aqui levantar 20 pontos. Então, aqui, inicialmente, são 9 pontos baixos aqui que eu vou fazer em linha, né? Na verdade, eu vou levantar 9 pontos aqui. Fiz aqui 9 pontos, vou marcar aqui o primeiro ponto. Agora, eu vou aqui, nessa direção, vou fazer 2 pontos. Então, vou fazer aqui um ponto. E aqui, vou fazer outro ponto. Agora, eu vou adiantar aqui um ponto para frente e vou fazer aqui 7 pontos aqui nessa linha. Então, fiz aqui 7 pontos. Então, daqui para aqui tem que ter 18 pontos. Melhor. 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora, eu vou fazer aqui o próximo ponto, pegando em diagonal. Então, eu vou daqui para aqui.
que vai ficar na mesma direção desse nono ponto aqui, que foi o nosso primeiro ponto. E vou andar para frente mais um pontinho, também em diagonal. Só que aqui, ao invés de eu pegar uma carreirinha só, eu vou pegar 2 carreiras, para poder esse ponto não ficar muito distante do primeiro ponto. Pronto. Então, aqui agora nós temos 20 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto. Então, na segunda carreira, nós vamos fazer 20 pontos. Vou colocar esse fio aqui para dentro. Fiz aqui um ponto. Vou fazer aqui mais 19 pontos e ao final retorno. Concluí aqui a carreira 2. Agora as 4 próximas carreiras, eu vou deixar aqui na tela a quantidade de pontos para vocês. Vou fazer a carreira 3 aqui, mas aí a carreira 4, 5 e 6, vamos fazer fora da câmera, porque elas são feitas basicamente iguais, só muda a quantidade de pontos. Então, na carreira 3, faremos 9 pontos baixos, uma diminuição, 9 pontos baixos, totalizando 19 pontos. Na carreira 4, 9 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, totalizando 18 pontos. Na carreira 5, 8 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, totalizando 17 pontos. Na carreira 6, 8 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, totalizando 16 pontos. Então, na carreira 3, primeiramente, faremos 9 pontos baixos. Então, vou fazer aqui os meus 9 pontos baixos e, ao final, retorno com vocês. Fiz 9 pontos baixos, agora vai ser uma diminuição. E aqui no final, 9 pontos baixos. Vou concluir aqui os meus. Fazer aqui os 9 pontos baixos e depois já vou fazer a carreira 4, 5 e 6 e retorno ao final da carreira 6. Concluí aqui a 6ª carreira. E na carreira 7 faremos 7 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos, mais uma diminuição. Vai dar um total de 14 pontos. Então, inicialmente aqui são 7 pontos baixos, vou fazer os meus e retorno. Fiz 7 pontos baixos, agora vou fazer uma diminuição. Em seguida serão 5 pontos baixos, vou fazer os meus e retorno. E no final, mais uma diminuição. Então, concluí aqui minha carreira 7. E na carreira 8 faremos 6 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição. Dará um total de 12 pontos. Então, vou fazer aqui 6 pontos baixos e já volto. Fiz 6 pontos baixos, agora será uma diminuição. Quatro pontos baixos. Mais uma diminuição aqui no final. Vou colocar agora um pouquinho de enchimento. Uma dica aqui para a gente não errar nesse enchimento, a gente coloca aqui uma certa quantidade, aí faz assim.
para ficar bem. E aí, pronto, essa quantidade aqui foi suficiente. Agora, na carreira 9 será uma diminuição, 3 pontos baixos, 2 diminuições e mais 3 pontos baixos, totalizando 9 pontos. Então, uma diminuição, três pontos baixos, agora duas diminuições, e 3 pontos baixos no final. Na carreira 10, faremos uma diminuição, um ponto baixo e 3 diminuições, totalizando 5 pontos. Então, aqui, uma diminuição, um ponto baixo, e 3 diminuições. Agora eu vou cortar o fio. Dou uma ajustada aqui no enchimento. Agora, para arrematar, vou arrematar aqui com o anel invertido. Observem que ficou bem simétricozinho aqui. Agora nós vamos fazer os bordados. Vou providenciar aqui as linhas e já volto. Achei que estava gravando, mas a câmera estava desligada, então perdemos toda a parte aqui da marcação dos pontos e da florzinha, da primeira florzinha que eu fiz. Então eu vou refazer aqui, vou fazer agora a flor azul, para vocês verem, que eu iria fazer fora da câmera, eu vou fazer aqui com vocês. E depois faço de novo o miolinho para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui o fio em qualquer ponto.
Esse bordadinho é opcional, tá? Quem não quiser fazer, não precisa. Fiz apenas para dar um charminho a mais na tubarãozinho. Para diferenciar dos outros personagens. Sobrou linha aqui, eu vou aproveitar e vou fazer essa outra florzinha do mesmo tom. Mas vocês fiquem à vontade para fazer em outro tom, de outra cor. Se vocês tiverem laranjinha, laranjinha vai ficar bem bonitinho. Gente, o intuito aqui não é ensinar a bordar, certo? Mesmo porque eu não sei bordar. Então aqui é só um improviso. Então aqui o amarelinho, vou usar aqui o fio. Esse é o fio Bela. Eu tirei 3 fios aqui e vou fazer com ele. Então aqui, para fazer o miolinho, vou entrar aqui. Vou tentar fazer aqui um rococózinho. Dou algumas voltas assim, aí entro aqui de novo. Saio aqui em qualquer ponto. Aí vou voltar aqui. E aí.
Como eu falei, eu não sou especialista em bordado e nem sei bordar. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade em fazer esse bordadinho, vocês podem assistir algum vídeo de bordado onde as pessoas ensinem a fazer esse ponto rococó, que eu acho que é bem simples aqui, esse ponto das pétalas. Eu acho que não vai ter dificuldade, não. E esse miolinho aqui, quem quiser pode usar uma pérola, alguma coisa assim, uma miçanga, para poder fazer esse miolinho também. Agora eu vou só pegar aqui a linha verde que eu esqueci de separar para poder fazer as folhinhas. Então, para a folha, é o mesmo pontinho que eu fiz na pétala. Vou entrar aqui. Vou usar também aqui uma carreirinha aqui, um pontinho só. Que coincidiu de ficar no mesmo ponto do cílio. Então eu podia ter distribuído melhor, colocado um pouquinho mais para cá, porque aí que essa folhinha viria para aqui e a outra ficaria aqui. Então, para não ficar aqui em cima do cílio, eu vou... não tem jeito. Não vou ter que desmanchar tudo. Vou deixar aqui mesmo. Felizmente, ficou com esse defeito aqui. Então, para não acontecer isso aqui, essa florzinha, o miolinho vai vir para aqui e a folhinha vai terminar aqui. E essa, o miolinho vai vir para aqui e a folhinha vai terminar aqui, certo? E aí aqui a do meio vocês distribuem entre as duas. Após a conclusão do tubarão e do vídeo, então eu percebi que aquele problema que eu tive quando eu fiz as florzinhas, ocorreu também quando eu fiz os cílios e quando eu bordei o narizinho. E aí, por isso, aqui não tem mais jeito, eu vou desmanchar e vou refazer de novo com vocês, porque não tem como recuperar isso aqui. A florzinha eu ainda consegui fazer
as florzinhas azuis depois, as folhinhas, o miolo, e vocês viram como ficou, né? Mas os cílios e as narinas eu vou ter que refazer. Então eu vou desmanchar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Eu fiz aqui as marcações dos cílios e vou também fazer aqui as marcações da narina. Então, a gente tem aqui o anel mágico, aí eu vou fazer aqui do lado, pegando um pontinho para um lado e um pontinho para o outro lado. Para as narinas, eu vou usar o fio balão amigo, com agulha de tapeceiro. Vou introduzir aqui em qualquer ponto e vou sair nesse primeiro pontinho aqui. Aí depois, eu ando um ponto, vou dar 2 voltas, aí vou sair já no próximo pontinho. Ando pro próximo ponto também. Vou dar as 2 voltas também, e aí depois arrematar. Aí eu vou dar um nozinho. Vou cortar o fio mais ou menos uns 5 milímetros. E depois eu vou esconder ele aqui dentro. Com o outro lado da canetinha, eu vou apagar aqui a marca da canetinha que ainda ficou aparecendo aqui. Agora nós vamos fazer os cílios. Se eu tivesse feito com o fio barro ou com o fio ateliê, eu poderia usar o fio balloon para fazer os cílios. Mas se eu for usar aqui nesse tamanhinho, ele vai ficar muito desproporcional, certo? Então eu vou usar o fio Clea. Você pode usar um fio intermediário, porque eu vou usar o fio Clea dobrado, tá? Então se você tiver um fio um pouquinho mais grosso entre um e outro, você pode usar sem dobrar, só uma camada. Vou usar uma agulha de costura. Vou usar o fio dobrado. Vou colocar. Vou pegar aqui desse ponto. Aí vou partir pra cá e pra cá. Depois embaixo, nesse ponto mais ou menos aqui, para esses 2 pontos aqui que eu marquei, certo? Então, vou introduzir aqui em qualquer ponto. Vou sair aqui, pegando um pouquinho da parte branca. Aí, vou introduzir nesse primeiro pontinho aqui, sair no próximo. Aí, volto aqui para onde eu tinha saído. Aí, já vou pro ponto de cima, pros cílios superiores. Aí, saio em um dos 2 pontinhos. Aí eu vou pegar agora aqui na parte branca, mais ou menos essa distância aqui. Certo? A gente observa a posição dos cílios. Mais ou menos 2 carreiras depois do olho. E aqui, nessa parte branca, a gente vai olhar por esse pontinho de luminosidade. Introduz aqui, sai no ponto seguinte. Volta aqui para esse ponto. E aqui agora a gente já vem para o lado de cá. Sair aqui antes do ponto, porque a agulha é pequenininha. Eu vou entrar aqui novamente. E vou sair aqui, pegando também a parte branca
certo? Mais ou menos aqui nesse ponto de luminosidade, na mesma direção do outro olho. Aí vou aqui pro primeiro ponto. Saio no ponto seguinte. Aí volto aqui, para onde eu entrei, já vou para os cílios inferiores. E saio em algum dos pontinhos. Agora introduzo aqui na parte branca, na mesma direção do outro olho. E já vou pro segundo pontinho. Volto aqui. E agora eu vou lá para onde eu comecei tudo para poder arrematar. Acho que essa linha ficou curta. Deveria ter colocado uma linha mais comprida para fazer os dois olhos. Esse tamanho daria só para fazer um olho, mas eu vou tentar aqui fazer o arremate. Vai ficar um pouco difícil, vai ficar bem curtinha. Ficou bem curta. Mas eu vou ver aqui como é que eu faço. Me virar aqui para dar um nozinho aqui. Consegui. Foi difícil, mas deu para fazer. Agora eu vou só esconder esse nozinho aqui dentro. O ponto positivo de ter refeito os cílios foi que eu consegui equilibrar esse arranjinho de flores da cabeça. E agora ficou equidistante, ficou bem mais harmônico. Então, que ótimo, né? Agora eu vou usar o outro lado da canetinha para apagar esses pontinhos que ficaram rosa aqui ainda. Peço desculpas pelo contratempo, por ter ficado fora de ordem essa parte, mas foi a única forma que eu consegui resolver o problema, tá? E assim concluímos o nosso bebê tubarão em crochê. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse passo a passo completo e que o seu amigurumi tenha ficado tão fofo quanto esse. Se fizer a sua versão, marca o canal Arte da Vovó Jace nas redes sociais. Vou adorar ver o seu trabalho e compartilhar com a comunidade. Não esqueça de deixar um comentário me contando o que achou dessa série do Bebê Tubarão. E claro, de curtir o vídeo e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Ah, e se você quiser acompanhar os tutoriais com antecedência e apoiar o canal, aproveite para conhecer o Clube de Membros. Logo depois deste vídeo, tem um recadinho especial com mais detalhes. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo e gosta do meu trabalho, quero te convidar a apoiar o canal, tornando-se membro do clube Arte da Vovó Jace. Ao se tornar membro, você terá acesso a vantagens especiais e ainda estará ajudando esse cantinho a continuar crescendo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e escolher a categoria que mais combina com você. Obrigada pelo carinho e pelo apoio. Juntos vamos criar muitos amigurumis lindos.